Tá, mas agora imagina você conhecer uma louca porque ela caiu do lado errado do país. Bom, eu acho que eu enrolei demais, não é mesmo? Não tem como ser dorameira, mas ser dorameira de verdade. E dizer que você nunca pensou ao ver um paraquedas nesse dorama. Mas não tem como ser dorameira de verdade se você não acha que uma das maiores, mais lindas cenas de todas é um homem bonito e alto, fardado segurando uma vela. Não tem como ser dorameira de verdade se você nunca ficou completamente rendido em saber que um amor foi tão lindo, mas tão lindo, que ele saiu das telinhas e foi pra vida real. E sim, a gente tá falando da mãe, do pai da nação dorameira. A gente tá falando de uma história que é linda e que tem frutos pra provar sobre toda essa linda história, esse lindo romance. E além de tudo isso, a gente tá falando deles que protagonizaram um dos doramas favoritos da maioria das dorameiras. Não é o meu caso, mas eu tenho que dizer, eu tenho que assumir. Se você nunca assistiu, você precisa assistir. Ah, Mari, mas até agora eu não sei do que você tá falando, amiga. Eu estou falando de Pousando no Amor. Cara, é muito engraçado porque o quadro, ele nasceu de uma dorameira que já assistiu Pousando no Amor, que tem algumas das referências como uma das mais fofas da história, porque eu acho que é um dorama muito gostoso. E nunca indiquei, como que eu nunca indiquei pra vocês, mas aí pensando, cheguei à conclusão que esse título é perfeito. Afinal de contas, aqui temos um grande homem, não é mesmo? Cara, eu acho que dá pra elencar diversos grandes homens, né? Dorama, ele tende pra isso, pra te fazer ficar completamente encantada por um cara muito legal, muito bom. Mas aqui a gente tem um grupo da vida, sabe? Meio carrancudo, meio mal-humorado, um tantinho estressado, um bom beijoqueiro, não é mesmo? Mas acima de tudo, um cara que sempre vai estar lá. Eu acho que essa é a descrição do nosso prota. Cara, ele sempre tava lá. Sempre. Tem um ótimo, gente, mas um primor de casal secundário. Que tem uma história meio trágica. Mas você vai ter que assistir pra entender. Uma compensa. Só que, amiga, nem assim te faz perder o gosto, o prazer. Porque tem casal secundário que é tão bom, que você assistiria alguma coisa só com eles, sabe? Que chega a te dar um frisson, um negócio. Aqui, eles são muito seguros da história deles. Te faz querer assistir. Ah, é uma história batida? Toda dorameira já assistiu? Nem toda dorameira assistiu. E eu acho que é por isso que eu tenho que pregar a palavra pra vocês. Porque Pousando no Amor é um clássico, sabe? É tipo um filme bom que passava na sessão da tarde e que todo mundo assistia mesmo sabendo da história. É ele. E eu acho que sim, ele ainda vai te surpreender. Como eu disse, eu acho que tem algumas das cenas românticas que eu considero mais faves, assim, sabe? Vocês acreditam? Eu considero. Eu amo a cena da vela. Eu sou completamente rendida naquela cena. Eu espero achar uma imagem pra deixar aqui pra vocês. Inclusive, eu já citei ela algumas boas vezes aqui. Porque eu acho que várias séries têm grandes cenas. Mas eu acho que às vezes, sei lá, as pessoas se apegam em uma perca de memória, entendeu? Que não faz o menor sentido enfiar uma viagem no tempo, ali do nada, que você fica mais perdido do que tudo. Quando eles podiam só provar que esse casal se ama loucamente fazendo uma coisa como essa. É óbvio que tem outras declarações e outros momentos que deixam a gente com o coração quentinho. Mas como eu tô falando, essa é uma das minhas favoritas e eu tô aqui pra te convencer a assistir. Vamos que eu vou te contar um pouco mais sobre esses protas. Imagina que você mora de um lado e o futuro grande amor da sua vida mora do outro. Mas ninguém sabe de ninguém. Num belo dia, você, como uma boa CEO que é do tipo que bate nos peitos e fala, não, eu vou resolver esse belo. Ah, porque tinha que testar o negócio, ela testa. Cadeira de literalmente estar voando, sobrevoando, um vento arrasta ela pro lado errado da Coreia. E bom, amigos, a gente sabe, né, que tem um lado um tanto quanto complicado na Coreia, desde muitos anos atrás até hoje.
E é babado. E aí ela cai e não cai, né? Ela fica pendurada numa árvore, gente. Segue algum dos melhores diálogos de primeiro encontro que você vai ter na sua vida. Afinal de contas, se você parar pra pensar, essa Mona, ela emanou só o futuro. Porque naquele primeiro encontro, ela começa a cobiçar ele. Agora calcula, quem é que cobiçou este homem e ganhou este homem na vida real? Às vezes a gente precisa aprender como é que se faz. Tem que cobiçar o homem certo. Quem, inclusive, dá mole primeiro? É, minhas amigas. E eu vou dizer pra vocês que é divertidíssimo, porque tem todo o rolê, ela cai e tal, não sei o que, ela pisa numa mina. Gente, sim, tem esse rolê. É clichê, assim, entendeu? Com vontade. Ela pisa numa mina terrestre ali e tal, ele ajuda e parará, não sei o que, falando pra ela não se mexer e tal, não sei o que. Ela corre. Sim, amigos, ela corre. Ah, mas ela não pisa na mina? Amiga, lúdico. Ela corre. Mas antes de correr, o que ela faz? Ela dá a mão descaradamente pro homem bonito. E aí, segue-se uma sequência de fatos que a levam de volta para ele. Sim, de volta para ele. E se prepara para se apaixonar loucamente por um grupo de amigos completamente louco. Porque os soldados subordinados deste homem bonito, gente, eles são tudo de mais engraçado que tem nessa série inteira. São eles, gente. O que você ri deles, mas o que você ri é muito bom. É muito bom. Eu não acho que seja série pra você assistir milhões de vezes, mas eu acho que toda Dorameira realmente deveria assistir pelo menos uma vez. Porque você precisa ter essa experiência. Primeiro de tudo que sim, você vai ter certeza absoluta de que esses dois se apaixonaram no set. Sim, é a fanfic perfeita. Além disso, você vai conseguir ver que existem homens capazes de qualquer coisa por suas amadas. E é sobre esses que a gente tá falando essa semana e eu não podia deixar isso aqui fora, não. Eu acho divertida a ideia de que ele vive muito sem filtro. Sabe? Eu não tô dizendo assim que ele fala o que vai na cabeça, não, amiga. Sem filtro de Instagram, de rede social. Onde as coisas são bonitas, onde as coisas são caras, são luxuosas, são aesthetic. Não rola. Pra eles comprarem ou conseguirem coisas básicas como um shampoo diferente, um hidratante, uma lingerie. E eu nem tô falando de uma lingerie ousada e sexy, não, uma lingerie comumzinha mesmo. Eles precisam comprar de forma bem polêmica, sabe? Uns rolês assim de umas feirinhas onde as coisas ficam meio escondidas. E é muito engraçado você ver que em contrapartida ela vivia uma vida de CEO extremamente luxuosa, cheia de guerigueiro, sabe? Cheia de coisa, porque ela era muito superficial. E ela tinha ali, digamos assim, que não lavar uma condição suficiente para ser dentro do âmbito que ela vivia. Ela tinha um telefone, né, do melhor, uma vida da melhor, um apartamento incrível, a comida do jeito que ela queria. Ela era conhecida por não comer mais de 2 ou 3 mastigadas de certas coisas, assim. Gente, é um rolê aleatoríssimo. E ao mesmo tempo você vê ela começar a dar valor a uma batata doce. É bom demais essa cena. Um rolê, assim, simplérrimo. Tipo, ela precisava tirar uma foto e mudar o cabelo num determinado salão, né? E só tinha uma revista com, acho que 5 cortes. 3 cortes específicos e modelos específicos de cabelo que aquelas cabeleireiras eram capazes de reproduzir. Porque nada mais eram que mulheres que ela encontrava todo dia. O próprio local onde ela vai morar expõe isso pra gente. O jeito da família dele, né? E de toda a hierarquia vivida dentro do emprego dele. Também, tudo mostra a gente muito essa sensação de que ela tá num local onde ela precisa aprender. Não é só sobre se adaptar, aqui é sobre aprender a lidar. E isso também quando a gente se refere aos amigos e como eles lidam com ela. Afinal de contas, a ideia de ser uma mulher no ambiente deles já lhe é estranho. A ideia de que essa mulher se torne, mesmo que só pra esconder, só, né, pra mentir, a noiva, né, a prometida, a futura esposa ou a esposa do chefe deles, também é estranho. E mesmo assim, ela consegue cativando um por um. E sendo cativada por eles, porque é inevitável, você também será cativada por eles. Isso é prazerosíssimo, cada um do seu jeitinho, é bom demais. O carrancudo, fofinho, você fica assim, sabe, vontade de botar num pote. E ao mesmo tempo você vê que toda a estrutura de romance dela com ele, né, dos protas, é muito genuína. É fácil de assistir porque é muito genuína. Por isso que todo mundo tem pelo menos uma Dorameira que você conhece que é, assim, rendida nessa história, que ainda acha que é a sua história favorita da vida. E eu acredito mesmo que tem uma galera aí que tem mesmo como o seu dorama favorito da vida. Porque você assiste, você sente gosto em ver o primeiro beijo deles. Mas pra mim nada vai superar o final. Afinal de contas, talvez a gente nunca conheça um cara que seja capaz de viver o que ele precisa viver no final.
pra ir ao encontro dela de novo. E eu não vou te contar o quê. Aqui a gente vai ter uma estrutura mesmo de núcleo de família escolhida, né, que são amigos, e de vivência, sabe? É o que a gente tem que entender e notar é isso. Nós vemos ela inserida na vida dele, em contato direto com as pessoas que trabalham com ele, com os seus vizinhos, lidando com problemas cotidianos, a falta de um shampoo, um banho quente, a carne de preferência, tendo pouco e vivendo e aprendendo a lidar com esse pouco, convivendo com ele, que é uma pessoa muito fechada, que é uma pessoa extremamente diferente dela, mas ao mesmo tempo, quando se apaixona, ama grandão, ama exagerado. Não é o cara que vai te dizer 20 mil vezes que te ama, mas é o cara que vai te provar 50 milhões de vezes que te ama. Em todas as oportunidades. É o cara que tomaria um tiro por você, literalmente. Esse é ele. É o cara que faria absurdos pra ter certeza que você tá bem, mesmo que isso o deixasse mal. E eu acho que as mensagens, sabe? Gente, as mensagens... Que dorameira que não surta quando vê essa parte. Eu acho que o casal secundário aqui é muito bem posicionado. É um ótimo casal secundário. Ele numa skin mais malvadinho. Ela numa skin onde tem tudo, porém não tem o que quer. E você sente o gosto de ver, episódio após episódio, o jeito que eles se aproximam. E aí quando acontece o que acontece, você fica um pouco sem chão. Então vá preparado. Mas ao mesmo tempo eu acho que é aquela história de que existem pessoas que entram na sua vida exatamente quando você precisa. Eu acho que isso rola muito, tanto para ele quanto para com ela. Infelizmente não é o final dos meus sonhos pra eles, mas eu ainda sonho em ver os dois contracenando juntos, fazendo uma série legal, atual, juntos, assim, sabe, eles são um casalzão, porque eu acho que eles seriam um casalzão. E é um prazer assistir, é um prazer ver a história desenvolver. E eu tirei essa semana porque quantos homens a gente conhece que não são um terço desses caras? Mas quantas vezes a gente é que não vê o copo pelo ângulo certo? Sabe aquela história de você decide se você vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu quis trazer tantos deles e tão diferentes pra te provar exatamente que às vezes ele tá lá, cara. Às vezes o cara é perfeito pra você tá lá. Ele só não é perfeito nos moldes da sociedade ou idealizados por alguém aleatório que te disse que o correto era ter um cara assim ou assado. Eu confesso que no início do ano o meu relacionamento tava muito tranquilo e eu comecei a consumir um conteúdo específico e aquilo começou a bugar a minha mente. E agora, no fim do ano, vendo tudo que o meu relacionamento suportou e o quanto, principalmente neste ano de 2025, o Senhor, meu marido, evoluiu como ser humano e quantas coisas incríveis nós vivenciamos por ele ter evoluído e por eu ter que reaprender a lidar com tudo que eu já tinha, porque eu achava que eu tinha pouco por conta desses conteúdos que estavam realmente minando a minha cabeça. E eu vou fazer um vídeo ainda só sobre isso. Eu acho que foi muito por conta dele que eu acabei pensando em fazer essa semana. Eu acho que a gente tem que lembrar que o perfeito pra um às vezes é completamente perfeito pro outro. Tá tudo bem. Aqui a gente teve diversos grandes homens essa semana e todos eles eram perfeitos, cada um dentro do seu estereótipo. E a gente poderia trazer mais uns 20 mil. Eu não conseguiria fechar essa semana sem comentar do que pra mim é uma das maiores referências de grandes homens, que é um cara que nem é velho. E é o nosso prota, talvez o meu prota fave. Pelo menos de C-dramas. Ai, não sei, é muito difícil. De Amor Oculto. O cara é super jovem, mas ele faria qualquer coisa e ele fez, sabendo que ela o amou primeiro, sonhou e desejou ele por anos. E quando conseguiu, ele decidiu que ele faria, que ele a conquistaria, que ele mereceria o sentimento dela. E você vê ele aprender a fazer uma torta só pra dar pra ela. E inúmeras outras mil coisas, e você fica se perguntando, meu Deus, por que eu aceito tão pouco? E ao mesmo tempo, a gente podia enumerar quantos outros. Esse ano eu indiquei pra vocês uma série que também mexeu muito com a minha cabeça. É um C-drama também. O Par Perfeito. E também mexeu muito com a minha cabeça. Já tem indicação aqui no perfil. Assim como Amor Oculto. Assim como uma sequência de C-dramas que eu sou completamente apaixonada pelos protas. Umbra Amigo. Eu sou apaixonada pelo prota de Umbra Amigo. Apaixonada pelo prota de Alquimia das Almas. Eu sou apaixonada pelo prota de Pretendente Surpresa. Eu só não indiquei porque eu tenho um subtítulo perfeito para esse homem. Ano que vem esperando vocês, mas eu sou completamente apaixonada pelo Arqueopteryx. E eu acho que a descrição da história é ele, quando ele fala isso, ele fala, cara, você acha sinceramente que uma pessoa que odeia perder tempo da própria vida pararia a sua própria agenda pra fingir ser o seu namorado se não fosse completamente apaixonado por você? Eu já te amo. E eu acho que às vezes a gente esquece dessas coisas. Amar primeiro de tudo é uma coisa muito particular, mas a gente precisa aprender a ver o amor de outras formas. Eu recentemente dividi uma situação com a minha filha de 7 anos que mexeu muito com a minha cabeça. Ela falou que ela
é completamente encantada em ver os casais. E eu falei pra ela, filha, eu entendo esse sentimento, porque eu sou completamente apaixonada em ver pessoas se apaixonando. E eu acho que tá aí o brilho que eu tenho e que eu vejo em histórias de amor, não só em doramas, mas em histórias de amor, vem disso. E a gente sempre tem que relembrar e revisitar essa ideia de que o mágico, o bom e o certo, o feliz, o que nos completa, é pessoal. Então espero que esses grandes homens, com essas grandes histórias, tenham inspirado você. Compartilhe esse conteúdo com alguém que talvez precise se inspirar em melhorar um pouquinho com você, porque não tem mal nenhum em você querer melhorar o que você tem dentro de casa, tá? Acreditem em mim, porque o ano de 2025 me trouxe essa sensação de que mesmo quando as coisas vão bem, às vezes elas podem ser um pouco melhor e isso vai te alegrar muito. E nós, como mulheres, geralmente precisamos disso. Esse estímulo de que, cara, você é tão importante ou tão valiosa pra mim que eu vou fazer um esforço a mais porque você merece isso. E esse esforço a mais nem sempre é um carro, ou milhões na sua conta, um telefone. Não. Às vezes é uma flor, um jantar, um almoço num lugar diferente. Fazer coisas por quem você ama é muito importante. E aprender um pouco mais sobre quem você ama faz parte dessa história. Eu acho que revisitar essas histórias essa semana, me deixou um tanto quanto romântica. E 2, me fez entender porque eu gosto tanto de acompanhar grandes histórias de amor. Se essa é a sua grande história de amor, sabe? Se você é completamente apaixonado nesse dorama, faz o seguinte, comenta aqui embaixo pra mim a sua cena favorita dele. Que eu confesso que eu sou bem rendida nas cenas bem românticas desse dorama. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por tantos episódios de Dorameira Indica esse ano, mulher. E se prepara que 2026 tá aqui já. E vai ter um monte de Dorameira Indica pra vocês ficarem assim, completamente cheias, saturadas de tantas grandes histórias. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse grande homem, caso você não o conhecesse. E até o próximo Dorameira Indica. Tchau, tchau.